Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Mais uma vez com o professor Marcelo Santos, né? Grande pastor Marcelo Santos, que é um grande professor aqui, e tá já por aqui para poder bater aquele papo com a gente. Pastor, você já me ouve por aí? Boa tarde. Boa tarde, Nayan. Quem me dera ser professor. Sou professor nada, sou um aprendiz. E quero deixar também a minha homenagem a todos os professores. A gente conta muito com a ajuda dos professores. Sabemos que existem muitos universitários, muitos professores universitários cristãos, e o nosso trabalho também é para eles. E a nossa homenagem é para todos os professores, e que Deus os abençoe muito no seu dia. Amém, é isso mesmo. Mas a gente tá aqui aprendendo contigo toda sexta-feira, então você tá sendo um professor aqui pra gente. Ô, pastor Marcelo, é o seguinte, sempre é bom a gente tocar nesse assunto, né, da questão do professorado. O senhor levantou aí logo de início isso muito bem, porque tem muitos professores também nas universidades que precisam estar preparados para debater sobre alguns assuntos com alunos que são afrontosos, né, pastor Marcelo? Isso acontece sim, Nayan, acontece sim. Graças a Deus, Deus tem levantado um exército de professores tementes a Deus, professores que conseguem equilibrar a fé com a ciência, a fé com a filosofia, e conseguem barrar um pouco dessa maré anticristã que existe nas universidades. E a gente conta realmente com a ajuda deles. Professor, não se omita, né? Mas divulgue a sua fé, defenda a sua fé, relacione a sua fé com os conteúdos que você transmite, e esteja preparado também para, com amor e firmeza, defender a fé de alunos afrontosos aí, como você falou. É verdade. E dos colegas também, na sala dos professores, né? Tem muito debate também. É verdade. Bom, mais uma sexta-feira a gente tá por aqui, né? Hoje, em especial, dia do professor, com o nosso pastor Marcelo Santos, pra gente trazer esse quadro especial de toda sexta, que é o Somos Um, Universitários Missionários. E o tema de hoje, né? Se sou salvo pela graça, por que preciso ser santo? Esse tema é muito especial. Se sou salvo pela graça, por que preciso ser santo? Pastor Marcelo, hoje nós temos vinheta, pastor Marcelo. Que maravilha! Nós temos vinheta, então vou logo soltar a vinheta pra gente abrir de forma oficial o nosso quadro dessa sexta-feira, Somos Um. Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Aê, agora com vinheta! Pois é, rapaz, agora a gente tem vinheta, pastor, mas agora nós somos chiques, tá tudo completo agora, tá tudo completo aqui. Pastorzão, que tema foi esse? Por que trazer esse tema especial também para esse contexto da universidade, pastorzão? Naya, esse é um tema que não só para o jovem universitário, mas para todo cristão, esse é um tema que causa uma certa confusão na mente das pessoas. Todos nós cremos na Bíblia, todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós. E a Bíblia, ela ensina claramente que a nossa salvação é pela graça. Sim. Ela ensina claramente que nós somos salvos não por nada que a gente faça ou por nada que a gente mereça, mas unicamente pela bondade de Deus, que entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, e o sangue dele nos purifica de todo pecado, e não há pecado que seja maior do que a graça de Deus em nos salvar, em nos perdoar. A gente tem, por exemplo, texto clássico, né, de Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Nós temos também Romanos capítulo 3, versículos 21, 22, 27 e 28. Aham. Agora, porém,
conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos, diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Podemos então nos vangloriar de ter feito alguma coisa para ser aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Ora, a gente tem esses textos bem claros nas Escrituras. Por outro lado, temos também textos bem claros nas Escrituras que falam da necessidade de ser santo. A necessidade de o Filho de Deus buscar a santidade, abandonar o pecado e buscar ter uma vida correta diante de Deus, buscar em Deus viver como Jesus viveu. E são algumas advertências bem severas. Por exemplo, em Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tem mais, né? Mateus 7, verso 19, diz assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Esses dois textos, esses dois tipos de textos, porque tem vários outros textos que falam sobre essas advertências, deixam a pessoa com um nó na cabeça. Se ela não entender muito bem o que esses textos estão dizendo, dá a impressão de ser uma contradição. Dá uma impressão da pessoa pensar assim: mas eu tenho que me esforçar para ser salvo, eu tenho que ter uma vida santa para ver a Deus, como diz lá em Hebreus, ou eu sou salvo pela graça, independente do que eu faço? Percebe como é um assunto que, se não for muito bem entendido, vai parecer que é uma contradição na Bíblia? Verdade. Se a gente for aqui logo tentar responder, na verdade, se essa pergunta fosse feita para mim, né? A primeira pergunta que a gente programou aqui, que a gente já separou aqui: por que muitos jovens têm dúvidas sobre o assunto da graça e da santidade? Se fosse eu para responder aí na lata, eu falaria assim: porque não leem a Bíblia. Tô pegando pesado, é por aí também? Sim, muita gente tem dúvidas porque não lê a Bíblia, e muita gente tem dúvidas porque lê a Bíblia. Porque lê esses textos como esse que eu falei, e se você não coloca todos esses textos dentro de um contexto maior do que a revelação de Deus diz, né? Se você não compreende o panorama geral, esses textos ficam como se fossem peças de quebra-cabeça que não se encaixam, porque dá a impressão de que alguns querem dizer uma coisa e outros querem dizer outra, né? Às vezes até a forma de ler, porque na verdade quando a gente fala de ler a Bíblia, eu nem gosto muito de usar essa expressão ler, né? Eu gosto de falar sobre meditar na palavra de Deus, que você vai um pouquinho mais a fundo, você realmente não só lê um texto solto ali, tudo bem, ou antes de você parar para ler, você faz a sua oração ali, pede, né, ao Senhor para falar contigo através daquilo que você vai ler, e tudo isso facilita o entendimento. O ruim é quando pega alguns textos aí soltos e fazem algumas interpretações e pegam textos e meio que jogam contra outros textos, né? E aí fica uma confusão danada. Talvez por isso que dá um nó na cabeça aí de muitos jovens em relação a esse assunto especificamente. Isso mesmo, a Bíblia, ela explica ela mesma. E você não pode fazer doutrina a partir de textos isolados, mas você deve procurar entender um determinado texto a partir do contexto onde ele está e do lugar que aquele texto ocupa dentro do plano de salvação de Deus. Você tem razão. É isso aí. Então, a dúvida que o jovem tem em relação a esse assunto seria basicamente isso, né, pastor? A questão de repente não olhar os contextos, ou não, teria algo mais específico para o senhor falar sobre isso? Sim, tem a ver com isso, tem a ver com tentar compreender o panorama geral do que Deus está ensinando
sobre graça e sobre santificação. É isso. Muito bem. E quais são as consequências aí de não ter uma visão equilibrada sobre esse assunto? Então, quando a pessoa, especialmente na universidade, vamos voltar para o contexto da universidade. O jovem entra num contexto em que tudo é relativo, em que pode tudo. Aí tem essa pressão social para dizer que bobagem, nada é pecado, você pode tudo, etc. Diante dessa situação, se o jovem, se o universitário, ele não tem uma visão equilibrada da Bíblia, ele vai cair para um desses dois extremos. Ou ele vai olhar só para os textos que falam sobre a graça de Deus e vai dizer assim, sou salvo pela graça, então tudo bem pecar, tranquilo, eu posso pecar porque Deus vai me perdoar, Jesus já morreu por mim mesmo, então beleza, então vou me largar, vou me soltar aí no mundão, fazer tudo que eu tenho vontade, porque Deus vai me perdoar mesmo, sou salvo pela graça. Tem alguns que seguem esse entendimento. E outros que também não têm uma visão equilibrada, ao ver todo esse contexto de pecado e de tentações que existem na universidade, caem num medo extremo, caem numa tendência de achar que a salvação dele vai depender do merecimento, que a salvação dele vai depender dele se esforçar para não cair nos pecados que está todo mundo cometendo, e aí vai ficar aquele cristão legalista, aquele cristão neurótico, aquele cristão que em tudo enxerga pecado, cria uma reação, é como se fosse uma reação alérgica, sabe? Porque a alergia é isso, né? A alergia é uma reação de defesa do organismo, que é uma coisa boa, só que fica exagerada e acaba causando doença. Então tem cristãos que entram na universidade e ficam numa reação alérgica, ele não se mistura com ninguém, não fala com ninguém, não faz nada, porque está com muito medo de perder a salvação, com muito medo de cair no pecado e ir para o inferno por causa disso. Então esses dois extremos, né, que são o mundanismo e o legalismo, eles vêm dessa visão desequilibrada desses textos bíblicos. E como equilibrar isso aí? A gente equilibra buscando realmente entender o que se quer dizer, o que Deus, na sua palavra, no contexto geral da sua palavra, o que ele quer ensinar a respeito de graça e a respeito de santificação. Qual é o papel da graça e qual é o papel da santificação. E espero que nessa conversa hoje aqui a gente consiga esclarecer alguns desses pontos. Muito bem. Na verdade, esse é um tema que eu particularmente já participei de alguns debates, assim, em vários contextos, vários lugares, na verdade, né? No seminário a gente falava muito sobre isso, na igreja, às vezes na escola bíblica a gente entra nesses assuntos, né? E realmente é um pouco polêmico. Agora, a pergunta que a gente tem aqui é o seguinte: se Jesus me salvou pela graça, eu posso pecar e tá tudo bem? Essa pergunta que tá na cabeça de muita gente, né? Mas não. Para aqueles que defendem, vem, não, é graça e ponto final, né? Então eu posso pecar e tá tudo certo. Não está tudo bem, né? Se eu posso pecar e tudo bem, não. Por quê? Porque o pecado não é bom. Por trás dessa pergunta, a pessoa que faz essa pergunta, que tem coragem de fazer essa pergunta, ou se não tem coragem de fazer, mas pelo menos pensa essa pergunta, por trás disso está a ideia de que o pecado é uma coisa boa e que eu só tenho que fugir do pecado por causa da consequência do pecado. Pecado é bom, ir para o inferno é que é ruim, mas se eu pudesse pecar e não ir para o inferno, que maravilha que seria. É essa a ideia. É mais ou menos como se pecar fosse comer chocolate e ir para o inferno fosse engordar. Né? Eu não quero engordar, por isso eu não como chocolate, mas se eu pudesse comer chocolate sem engordar, que maravilha seria. Mas isso não é verdade.
Jesus não veio só para nos livrar da consequência do pecado. Jesus veio nos livrar do pecado. O pecado é ruim. Quando Deus criou o mundo, né, e o ser humano, e a Bíblia diz, viu Deus que era bom, era um mundo sem pecado que ele tinha criado. Uhum. E quando Romanos 2 nos diz assim, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Nayan, a vontade de Deus para nós é boa. Uhum. A gente tem às vezes a ideia de que Deus é um estraga-prazeres e de que Deus quer algo ruim de nós, né? E de que a vontade de Deus é ruim. Que droga, eu tenho que obedecer a Deus para poder ir para o céu. Mas não, fazer a vontade de Deus já é bom, perfeito e agradável aqui, né? E a vontade de Deus é boa. E qual é a vontade de Deus? Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, né? Por isso mantenham-se afastados de todo pecado sexual, e aí ele vai falando mais especificamente. Então você percebe, a vontade de Deus é boa, Deus criou um mundo sem pecado, a vontade de Deus que é boa é a nossa santificação, que a gente viva em santificação. Então o pecado não é bom. A primeira pessoa, o primeiro ser que veio falar que pecar é bom foi Satanás, lá no Éden. Uhum. Né? Vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Se vocês comerem do fruto proibido, vai ser bom para vocês. Então essa mentira de Satanás está sempre atuando na nossa mente, de que o pecado é bom. Né? E em Romanos 6, de 20 a 23, a gente vê quais as consequências do pecado, né? E não só estou falando de ir para o inferno, estou falando da vida mesmo. Uhum. Paulo diz assim, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa morte que Paulo está falando aqui não é apenas ir para o inferno, mas é o resultado de uma vida longe de Deus, porque uma vida longe de Deus, uma vida no pecado, é uma vida sem sentido. Né? Uhum. Então, por isso que não posso pecar e está tudo bem, porque o pecado não é bom. É isso. E na verdade, aquele que alcança a graça, né, do Senhor, aquele que é alcançado pela graça do Senhor, e realmente se entrega, eu acho que a partir daí a gente começa um processo de transformação, porque aí a gente sabe que esse momento que nós aceitamos Jesus, que nós recebemos Jesus na nossa vida, passa a morar dentro de nós o Espírito Santo. Então, por mais que nós, carne, né, homem, venhamos tender ao pecado, né, quer dizer, pender ao pecado, nossa vontade carnal, do nosso coração, da nossa mente é pecar, existe o Espírito Santo que sempre vai nos alertar, não é por aqui, né? Então, quem realmente tem essa graça já, né, recebida de Cristo, então assim, você que vai querer, mas não vai estar tudo bem, porque você vai sentir um incômodo. O Espírito Santo de alguma forma vai te dar um alerta ali, vai te dar uma cutucada. Opa, aqui não, hein? Aqui, se eu tô aqui é para te limpar, se eu tô aqui dentro de você é para poder fazer uma nova criatura, de você uma nova criatura, uma transformação. Então não quero mais isso, é mais ou menos isso aí, né, pastor? É isso mesmo, Nayan. Quando a gente se entrega a Jesus Cristo, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e crê em Jesus, a gente recebe uma nova natureza. Uhum. A gente é transformado no nosso interior. Então, se antes a gente tinha o prazer no pecado e a gente tinha a mente corrompida pelo pecado e a gente achava que o pecado era bom, a gente, quando recebe a Jesus, a gente passa a odiar o pecado.
a gente passa a considerar o pecado como algo estranho à nossa natureza. Não é? É como você é transformado mesmo, é como você é transformado de porco em ovelha. O que é o porco? Ele tem prazer na sujeira. Sim. A natureza dele o leva a querer estar na sujeira. Você pode pegar um porco, dar um banho no porco, colocar talco no porco, colocar um laço de fita muito lindo no porco, mas se você deixar de vigiar um instantinho, ele vai sair correndo e vai se jogar na lama, porque ele gosta da lama, ele gosta da sujeira, é a natureza dele estar ali. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele não apenas transforma o nosso exterior, ele transforma a nossa natureza, passamos a ser ovelha. A ovelha, quando um pouco de sujeira cai na lã dela, ela já fica incomodada, ela quer ir para o riacho, ela quer ser lavada, purificada, porque ela passou a ter uma nova natureza. Significa que a ovelha nunca vai se sujar? Não significa isso, mas significa que o pecado é um intruso na vida dela. E a gente vê um pouco sobre isso em 1 João 3, versículo 9, que diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. João aqui está falando da prática continuada do pecado. Ele não está falando do pecado que acontece na sua vida, mas em viver no pecado e em achar normal viver no pecado. Aquele que acha normal viver no pecado ainda não teve a experiência de nascer de novo. Às vezes eu paro muito para pensar, para refletir sobre a minha vida, né, especificamente. Um pouco do meu testemunho. Antes de eu realmente me lançar aos pés de Jesus, eu gostava muito de ambientes de festas, né? Enfim, essas festas da noite e tal, baladas, enfim. E aí, dado um momento, a gente se entrega a Jesus, né? Totalmente. E surge, às vezes, surgiu, na verdade, comigo, algumas situações de eu voltar àqueles ambientes novamente. Isso depois de já ter me entregue para Jesus. E aí, o que acontecia comigo? Era notório, era muito forte a sensação de que eu não sou mais daqui. A sensação de que isso não mais faz parte da minha vida. A sensação de que eu estou incomodado com tudo isso aqui, entendeu? Você fica um peixe fora d'água, né? Exatamente. Então, e é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo dentro de você dá a você essa convicção. Essas coisas não pertencem mais ao meu estilo de vida. Essas práticas que eu fazia não pertencem mais a mim. É isso mesmo. A nova natureza que Deus dá e o Espírito Santo derramado em você lhe dão a convicção de que o pecado não é mais a sua casa, né? O pecado é um lugar que, às vezes, sem você, às vezes, tragicamente, você passa por ali, mas ali não é o lugar onde você se sente à vontade. Maravilha. Agora, deixa eu tentar encaixar uma outra pergunta aqui no meio dessa conversa, sobre a questão da decisão ou da conversão. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo disso. Por quê? Às vezes a gente toma uma decisão, né? O camarada tá lá no mundão e tal, e aí por algum motivo ele conhece Jesus e toma a decisão de servir a Jesus. E a partir daquele momento ali, automaticamente, como a gente estava falando aqui, o Espírito Santo passa a morar nele. Só que em alguns momentos ele cai, em alguns momentos ele erra de novo, em alguns momentos ele vacila de novo. Aliás, esse é um dos medos, né, de muita gente ir para os pés de Jesus. Eu tenho lidado com pessoas aqui que falam assim: poxa, eu queria ir para a igreja, eu queria muito me entregar a Jesus, mas eu tenho medo de não conseguir. Eu tenho medo de não conseguir me firmar, eu tenho medo de ir lá na frente, levantar a minha mão, aceitar Jesus e depois voltar a fazer tudo de novo que eu fazia. Eu não quero fazer isso, acho que é injusto eu fazer. Então tem muita gente que tem esse medo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo de decisão, de conversão, de caminho da santidade ou santificação. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Sim. Por um lado, essas pessoas que têm esse medo, elas demonstram ter um respeito por Deus e uma seriedade
quanto à vida. Eles não querem brincar com Deus, eles não querem assumir um compromisso que não sabem se vão cumprir. E o próprio Jesus falou sobre isso, falou sobre antes de você seguir, avalie, né? Avalie o que você quer, o que você quer de fato, o que você quer realmente. O que falta a essas pessoas é entender que a obra da santificação também é graça de Deus. Não é só a conversão que é obra da graça de Deus, não é só a justificação, onde Jesus coloca a sua justiça em nós e tira o nosso pecado, e tira a condenação do nosso pecado, né? Mas a santificação também é obra da graça. Não merecemos, mas é Deus que age em nós. E quando a pessoa diz assim, mas eu não vou conseguir, de fato, você não consegue. Pela sua própria força, você não consegue, é impossível. Mas o Espírito Santo em você lhe capacita. O Espírito Santo em você, ele transforma, ele dá forças. E esse processo, às vezes, existem alguns pecados que estão tão enraizados na vida da pessoa que levam tempo para o Espírito Santo conseguir tirar isso da pessoa e tirar a pessoa disso. Mas significa que a pessoa ainda não está salva? Ou significa que a pessoa não se converteu de verdade? É muito difícil a gente afirmar isso. A gente sempre trabalha na questão do discipulado, que é, siga Jesus, né? Me siga enquanto eu sigo a Jesus, e nesse processo você vai aprender a seguir Jesus. E aí, às vezes, é difícil até da gente determinar quando que aconteceu o momento da conversão. Né? Quando houve esse momento da virada, em que a pessoa realmente estava salva. Porque muitos novos convertidos lutam com vários tipos de questões e vários tipos de pecados. E muitos velhos convertidos também. Né? Muitos velhos convertidos, de vez em quando, pecam. A gente peca. Né? A gente... Davi era alguém que andou com Deus durante muitos anos, mas ele pecou feio, não é que a gente fala de que não tem pecado, pecadinho e pecadão, mas na verdade a gente, quando vê um pecado como o de Davi, né, adultério e assassinato, a gente pensa, isso aí é pecadão. E Davi pecou um pecadão, né? Mas a obra de Deus continuou na vida dele, a obra de Deus não parou. Né? Mas é isso, a santificação também é obra da graça. E eu acho que por mais que por algum momento você percebe que ainda não foi, vamos colocar assim, liberto, né, de algum pecado, o que as pessoas não podem é desistir, parar no meio do caminho, porque a gente tem lidado com isso aqui. Eu tenho lidado com algumas pessoas assim que vão lá, tomam decisão, mas não conseguem se libertar de algumas coisas e querem simplesmente parar. Como o senhor falou, tem pecados que estão tão arraizados que precisam de fato de um tempo maior para que haja, né, um total ali desvínculo, né, com aquela situação. Então é um pouquinho de paciência e não desistir, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Isso mesmo. Inclusive, Nayan, essa paciência também deve ser exercida por parte dos membros dos irmãos mais velhos, né? Dos membros da igreja, porque às vezes a gente exige do recém-chegado, exige do novo convertido uma transformação imediata, sendo que a gente mesmo não teve uma transformação imediata. A gente mesmo lutou por períodos, às vezes por anos, para se libertar de certas coisas. E a gente, às vezes, quer que o novo convertido, da noite para o dia, já esteja no patamar que a gente está. Né? Não que alguém seja superior a outro, mas se você tem mais tempo de caminhada com Jesus, é natural imaginar que você já conquistou algumas coisas de santidade, de domínio próprio, de fruto do Espírito. E a nossa postura como irmãos mais velhos é ajudar o novo convertido a chegar onde a gente está. E não ficar cobrando de uma forma legalista e de uma forma de, olha,
abandona tudo. A gente muitas vezes faz com que fique difícil para a pessoa perseverar. É verdade. A cobrança às vezes é tão pesada, né? A pressão é tão grande que é como se a pessoa fala, passou muito tempo, não consegui, então não vou conseguir mais nunca, né? Então, é verdade. Tem que ter essa paciência. Mas o ser santo, pastor Marcelo, é uma opção? Não. Ser santo para o cristão não é uma opção, é um mandamento, né? Lá em 1 Pedro 1, né, 15 e 16, nós lemos o seguinte: agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Essa ideia de que, bom, primeiro eu sou salvo, né? Eu aceitei Jesus e eu sou salvo pela graça. E agora eu posso me santificar ou não. Eu posso ser um crente carnal ou um crente espiritual. Eu posso ficar estagnado na minha vida espiritual ou eu posso crescer na minha vida espiritual. Isso não existe, porque a busca pela santidade é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, e é impossível ser um cristão sem ter Jesus como Senhor. Romanos 10, 9, né? Romanos 10, 9 diz: se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A gente se torna salvo quando confessa Jesus como Senhor, não como Salvador. Não é uma coisa interessante isso? Não é eu dizer, Jesus é o meu Salvador, que faz com que eu seja salvo. É eu dizer de verdade, Jesus é o meu Senhor. Ou seja, eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Conversão é uma troca de controle. Conversão significa eu não estou mais no volante da minha vida, mas Jesus está no volante da minha vida. Então, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, não cabe a frase não Senhor. A frase não Senhor é uma frase impossível, é uma frase ilógica, porque se você diz não para ele, ele não é seu Senhor. E se ele é o seu Senhor, você não diz não para ele, né? Então, como o mandamento de Deus é a nossa santificação, se Jesus é o meu Senhor, então não tem opção. Eu vou me santificar, eu vou buscar fazer o que Jesus quer que eu faça, eu vou buscar aprender, eu vou procurar crescer na graça, né? Não há essa opção. E, Nayan, é importante também entender que esse compromisso pela santificação exige um esforço. Sim. Exige um esforço. Né? A graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito. Vou repetir, a graça não é ausência de esforço, é ausência de mérito, ou seja, eu não tenho mérito nenhum, né? Não é um esforço meritório, não é um esforço que eu estou fazendo para merecer algo, mas tendo recebido a salvação pela graça, tendo recebido o Espírito Santo, tendo recebido a garantia da vida eterna, eu vou sim me esforçar, eu preciso me esforçar, eu preciso lutar muitas vezes contra muitas coisas, né? Eu não vou ficar pecando à vontade, eu não vou ficar agradando a mim mesmo, porque eu tenho um Senhor, e esse Senhor é o dono da minha vida, e é para ele que eu vou viver, e eu vou me esforçar por isso, né? Agora tem um detalhe que eu acho que é interessante a gente levantar também, pastor, dentro desse tópico de santidade, principalmente para aqueles que se ingressam na caminhada cristã agora, aqueles que começam, sabe? E eles normalmente olham para a pessoa que está discipulando ele, olha pro líder, olha pro pastor, olha pros irmãos da igreja que estão ali na caminhada com mais tempo, e de repente acontece de alguém falhar, de alguém vacilar, de alguém
cair. E aí a gente vê muitas pessoas se frustrando, muitos novos crentes se frustrando com essas pessoas, e eles acabam desistindo da caminhada também. Tipo, se fulano caiu, eu também posso cair a qualquer momento, ou às vezes vem uma decepção por ter se espelhado muito em alguém. O que dizer para essa pessoa, pastor? Eu acho que uma coisa importante no discipulado é o discípulo deixar bem claro para quem está discipulando que ele ainda está no processo. Né? A santificação ela exige um esforço. Tem até aquele versículo de 1 Coríntios 9, de 25 a 27, né? Que diz: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando assim: olha, eu treino todo dia. Eu sou um atleta que está treinando todo dia porque eu sei que eu não posso relaxar. Eu estou no processo. Né? Eu estou lutando ainda contra mim mesmo. Eu estou lutando contra a carne. Eu estou lutando contra o mundo. E aí, quando o discipulador tem isso bem claro com ele, o discipulador, o líder, o pastor, não vai ter dificuldade de transparecer ou de ser muito sincero para o seu discípulo, dizer: olha, eu posso errar, eu posso cair, eu posso falhar. Criou-se, Nayan, uma cultura no nosso meio de que se você mostrar falha, você não vai ser respeitado. Se você mostrar falha, se você mostrar fragilidade, as pessoas não vão admirar você, quando é justamente o contrário. Uma coisa que a geração mais nova, né, a chamada geração Y e a geração Z, uma coisa que eles mais detestam é a hipocrisia. Então, quando um líder, porque todo mundo sabe que todo mundo peca, todo mundo sabe que todo mundo erra. Mas quando o líder quer transparecer uma imagem de que ele nunca peca, que ele nunca erra, o jovem fica só olhando, só observando, quero ver até onde isso vai. E na hora que ele peca, além do pecado em si, tem o pecado da hipocrisia. Sabia, né? Mas quando o líder ele é sincero, até mesmo em compartilhar as suas lutas, você, discipulador, você pode compartilhar com seu discípulo e dizer assim: olha, a minha área de fraqueza é essa aqui. Ora por mim também, porque eu tenho um temperamento e quando pisam no meu pé, eu explodo, estou lutando com isso com Deus, não gosto disso em mim, mas isso às vezes acontece. Quando há essa transparência, fica tudo mais simples de lidar. E quando o líder erra, quando o líder peca, é uma excelente oportunidade de discipulado. É uma excelente oportunidade de chegar para o seu discípulo e dizer: me perdoe, eu falhei com você, eu devia ser um exemplo para você e eu falhei nisso. Eu já pedi perdão para Deus e Deus já me perdoou, mas eu estou muito triste e eu quero que você me perdoe também. Isso aí traz tantos ensinamentos de uma vez só que a pessoa vai aprender na prática o que é graça, o que é santificação, o que é perdão, o que é luta, o que é cair e levantar. É uma oportunidade tremenda. Eu passei uma experiência agora recente com algo bem parecido. Eu estou discipulando, estou num relacionamento discipulador com um rapaz aqui. E aí, tudo bem a gente fazendo alguns estudos, tendo alguns encontros, né? E aí, em dado momento, numa roda tava entre irmãos mesmo, pessoal da igreja e tal, acho que a gente tinha terminado um PGM na oportunidade, não me lembro
ao certo, mas sei que estava reunido um monte de gente, e aí eu falei algo sobre ele que eu percebi na hora que eu não deveria ter falado, né? Eu não deveria ter falado. Beleza, mas falei, já era, já foi. Palavra é assim, já foi lançada, acabou, não tem como voltar mais pra boca. E aí, tudo bem. Aí a gente ficou tranquilo, a gente conversou, vi que rolou um mal-estar, né? Ele até ficou um pouco chateado. Quando foi mais tarde, eu tive que chegar pra ele e pedir desculpas, né? Pedir perdão, reconhecer meu erro, porque não era pra ter falado aquilo, tal. E aí eu fiquei com um certo medo, porque eu falei, poxa, eu tô no meio do discipulado com o cara tá às vésperas porque ele não tinha ainda tomado a decisão, uma decisão em Cristo Jesus. E aí eu cheguei, pedi perdão, tal, ele disse que tinha me perdoado, mas eu senti que ficou ali um clima meio chato. Sim. No dia seguinte, quando nós nos encontramos, ele veio me cumprimentar com uma simpatia fora do comum, né? Uma alegria fora do comum, e aí eu fiquei meio que sem entender aquilo, né? Mas assim, a gente foi orando tal, e aí eu fui entendendo que Deus realmente tinha, enfim, estava no controle de tudo, porque eu estava sendo justamente transparente com ele, para ele entender que eu também em algum momento ia errar. E aí quando foi mais ou menos uns 15, 20 dias depois, esse cara se converteu. E aí, o que eu aprendi com isso? Eu falei, não adianta a gente ficar tentando passar uma imagem, né, de super santo, de super homem, de que não tem falha. Não adianta. Você precisa abrir o seu coração, você precisa também, né, ter um relacionamento ali aberto com a pessoa, de verdade, de sinceridade, de transparência, porque você ganha ainda mais essa pessoa para perto de você. Sim, com certeza. Eu lembro de uma vez que a gente estava num Multiplique, e o pastor Silvado, né, da igreja do Bacaxeri, era um dos preletores. Eu posso falar isso porque aconteceu em público e é edificante. E na plenária do Multiplique, antes dele tomar a palavra, ele chegou e falou assim: meus irmãos, antes de eu tomar a palavra, eu queria pedir perdão para os irmãos que estavam na sala de televisão assistindo ali e tal, porque eu fui muito grosso com vocês. Eu cheguei, estava tendo um barulho, eu estava muito cansado, e eu falei de um jeito grosso para vocês diminuírem o volume, pararem de falar. Eu quero pedir perdão, eu não devia ter feito isso, eu fui muito mal educado. A minha admiração por ele foi a 1000%, porque eu falei, nossa, que coragem, né? Que ousadia, que exemplo, né? Ele poderia ter feito desculpas, ele poderia ter dado justificativas, ele poderia não ter falado nada, mas ele se humilhou, pediu perdão, reconheceu o erro. Isso é cristianismo, né? E é isso mesmo que você viveu com o seu discípulo aí, o seu exemplo, a sua transparência, a sua sinceridade, mostraram para ele que o evangelho é real, é verdadeiro, não é só uma teoria. É isso mesmo. Bom, para a gente chegar aqui para nossa parte final desse nosso bate-papo de hoje, agora 3 horas e 46 minutos, deixa eu só mandar um abraço rapidão aqui, pastor Marcelo, para a missionária Márcia. Ela mandou mensagem aqui pra gente, né? Mandando um abraço aqui pra nós que estamos aqui batendo esse papo. E ela tá parabenizando aqui o professor, né? Porque hoje é o dia do professor. Ela colocou assim: a vida é um caminho longo onde você é mestre e aluno. Algumas vezes você ensina, mas todos os dias você aprende. Parabéns para todos os professores. Missionário Márcia. Um abraço, Márcia. Márcia, fica com Deus, né? Eu gosto porque ela interage com a gente aqui participando, né? Enfim, ao vivo das nossas programações, tanto no Tarde Viva quanto também na programação da manhã. E ela também é ouvinte, muito ouvinte. De vira e volta a gente recebe aqui uma mensagem da missionária Márcia. Um abração, Márcia. Obrigado pela sua companhia. Mas, pastorzão, seguindo aqui para nossa parte final, eu quero te perguntar o seguinte. Se eu não buscar a santidade, e aí isso rola uma certa polêmica nessa pergunta, né? Se eu não buscar a santidade, eu posso perder a salvação? Isso, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta.
E a resposta é não. É impossível perder a salvação, porque quem garante a nossa salvação não é a gente. Quem garante a nossa salvação é Jesus. É Jesus que nos deu a salvação. E como ele dá a salvação, ele continua a fazer essa obra, né? Em Filipenses 1, versículo 6, nós vemos: tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Então, como eu disse, a obra da santificação também é graça. A obra da santificação também é algo que nós não merecemos e que é Deus que realiza em nós. E como é Ele que realiza em nós, Ele vai concluir o que Ele começou. É como se fosse um excelente pedreiro, né? Um excelente construtor. Ele começa a obra e ele termina a obra, né? Ele vai até o fim. E ele vai até o fim em nós, né? Em Filipenses 2,13, diz que: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Ou seja, o próprio Deus em nós vai fazer com que a gente busque a santidade. O próprio Deus em nós vai nos dar o desejo e o poder para buscar a santidade, para sermos transformados cada vez mais, né, com base nessa nova natureza que eu falei. Quando a gente volta lá para Mateus 7, né, eu li um versículo de Mateus capítulo 7 falando sobre a árvore, e quando a gente tem uma visão maior sobre isso, a gente lê o seguinte, Mateus 7, do versículo 17 ao 20. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Eu sempre li esses versículos, Nayan, pensando que Jesus aqui estava falando sobre produzir bons frutos. E a ênfase dessa palavra era: produza bons frutos, produza bons frutos. E eu sempre achava que o dilema era: se eu produzir bons frutos, eu estou bem. Se eu produzir frutos ruins, eu estou mal. Mas Jesus não está falando sobre produzir frutos aqui, Nayan, sabia? Uai, explica. Jesus aqui está falando sobre ser uma boa árvore. A questão não é produzir ou não bons frutos. A questão é ser uma boa árvore ou não. Certo. Se você é uma boa árvore, você vai produzir bons frutos. É a lei da natureza. O fruto de uma planta dá determinado fruto, de outro dá outra. Então, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui não é assim: esforcem-se para dar bons frutos, porque assim vocês vão ser salvos. Isso é o legalismo, isso é salvação pelas obras. O que Jesus está ensinando aqui é: deixem que eu transforme vocês em boas árvores. Olha. E aí vocês vão dar bons frutos. E aí vocês não vão ser cortados, porque vocês vão ser boas árvores. Então, a certeza da nossa salvação, a segurança da nossa salvação vem do fato de que, quando aceitamos Jesus como Senhor, Ele nos transforma. E uma vez transformados, nós vamos dar o fruto que Ele quer. E aí nós vamos ser salvos não porque damos fruto, mas nós damos fruto porque nós somos salvos. E uma coisa não se separa da outra. É impossível que você seja salvo e você não dê fruto. É impossível que você seja salvo e você não persevere na fé. É impossível que você seja salvo e você não busque a santificação. Você vai pecar? Vai pecar, claro que vai. Eu vou pecar? Eu vou pecar, claro. Mas quando eu peco e eu sou uma árvore boa, quando eu peco e eu sou uma nova criatura, eu não caio da graça, eu caio na graça, né? Eu tropeço e quando eu caio nos braços
do Deus de amor. Em 1 João 2, versículo 1 e 2, nós vemos isso muito claramente. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Então, Nayan, quando a gente recebe a Jesus, a gente tem um advogado, a gente tem o perdão pelo nosso pecado, a gente cai, a gente peca, a gente se arrepende, mas a gente cai nos braços do Pai e nós somos guardados no poder de Deus. 1 Pedro 1, versículo 5. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então, a mesma Bíblia que diz, você precisa perseverar, você precisa se santificar, você precisa dar frutos de arrependimento. Essa mesma Bíblia garante que o salvo vai perseverar, vai dar fruto, vai ser mantido pela graça e pelo poder de Deus. 1 João 5,18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Aí. E finalmente, o Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Isso, do versículo 27 ao 30. Deixa eu achar aqui. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Então a gente está baseado nessa promessa que está afirmada na própria unidade entre o Pai e o Filho, que são um. Estamos guardados pelo poder dele. Somos ovelhas dele. Ele vai nos levar para o pastoreio. Ele vai nos levar para o aprisco, né? Você vai se esforçar. Você vai lutar. Você vai cair. Você vai pedir perdão. Você vai se levantar de novo, vai cair de novo e vai pensar em desistir. Mas vai continuar. E quando você estiver junto com o Pai, vai olhar para trás e vai perceber que foi tudo graça. E vai perceber que a vitória já estava garantida no momento em que você disse sim para Jesus. Amém, amém. Eu tenho um costume de dizer lá na igreja, pastor, que nós cristãos, nós precisamos lutar a todo momento contra a nossa carne, contra a nossa vontade, contra o nosso eu, e melhorando dia após dia. A gente não pode aceitar que amanhã eu esteja a mesma coisa que eu sou hoje. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje, e depois de amanhã tem que ser melhor do que eu vou ser amanhã. Enfim, a gente tem que ser sempre, estar cada dia um pouco melhor, eliminando os erros das nossas vidas, né? Quer dizer, se eu olho para Jesus, se Jesus é minha principal referência, eu preciso ser imitador. Uma vez que eu me coloco como cristão, eu tenho que ser imitador de Cristo, né? Então eu preciso olhar para ele e saber como é que ele viveu, aprender com ele e imitar ele. Então automaticamente eu preciso o quê? Tirando dia após dia os erros da minha vida. É fácil? Não é. A gente sabe que é uma luta realmente no reino espiritual, mas nós não podemos baixar a nossa cabeça e nós temos que a cada dia sim melhorar, até porque, como nós estávamos dizendo lá atrás, em algum momento, por mais que isso não seja, enfim, não sei como é que eu posso dizer, não seja o certo, mas alguém vai olhar para nós em algum momento, né? E a gente precisa dar um bom testemunho e mostrar para essas pessoas o quanto que Jesus tem nos transformado e mostrando para elas que é possível também que a vida delas sejam transformadas assim como ele fez com cada um de nós.
Exatamente. Nós somos embaixadores, né? Todos nós, homens e mulheres, meninos e meninas, somos embaixadores do Rei. Somos representantes do Rei Jesus aqui na Terra. Então, aquela frase, não olhe para mim, olhe para Jesus, ela está errada. Se você é um cristão, você tem que falar, olhe para mim. Olhe e veja a minha caminhada com Jesus. Né? No que eu estiver errando, pode me corrigir. Mas eu vou procurar estar e ser cada vez mais semelhante a Jesus. Então, imite a mim como eu imito a Cristo. É o que Paulo falou. Nós temos que assumir isso, né? Assumir essa responsabilidade. Eu sou imitador de Cristo e é isso. Acabou. Né? Vamos para cima. Vamos para cima, eliminando os erros e ser cada vez mais, a cada dia que passa, parecidos com Jesus. Pastor Marcelo Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Foi mais uma tarde de bênção, né, de um conteúdo muito edificante para as nossas vidas, em mais uma sexta-feira aqui no nosso Somos Um. Eu que agradeço e tenho sentido falta das participações dos ouvintes. Eu quero que os ouvintes participem mais, mandem mais perguntas, isso ajuda a enriquecer bastante. Então, querido ouvinte, já entra na próxima semana já preparado para perguntar bastante, certo? Inclusive, na semana passada, né, um ouvinte que mandou uma mensagem, que fiquei muito tocado por a mensagem, né? Nós estávamos falando sobre machismo e feminismo, e essa irmã me falou sobre a agressão que ela sofreu do marido, né? Isso. E faltou dizer, né? Faltou deixar bem claro ali naquela crime e que ela não em ter denunciado. Tem muitas mulheres que às vezes acham que seria um pecado ela denunciar, mas nesse caso a gente entrega realmente para a justiça de Deus, mas ela fez o papel correto dela de denunciar, né? E por outro lado, né, complementando também a resposta, nós nos omitimos quando percebemos situações de violência doméstica e não fazemos nada, e dizemos aquele ditado, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem que meter a colher sim, né, porque é isso que Deus deseja que a gente faça nessa situação. Tá? Então, queridos ouvintes, participem, né? Estejam conosco na próxima semana. Isso aí, eu tô contigo, pastor. Eu tô sentindo falta aqui das perguntas, talvez porque o assunto seja tão bom, né? E eles ficam só ouvindo, só degustando, né? Do conteúdo. Mas é bom tirar as dúvidas. Então vai mandando sua pergunta pra gente. Pastor, já tem o tema da semana que vem? Tem sim, tema da semana que vem. Como evangelizar em um mundo onde, entre aspas, tudo é relativo? Opa! Como evangelizar em um mundo onde tudo é relativo? É verdade. É um grande desafio para nós cristãos, principalmente quem está dentro da universidade. Pastor, um beijo no seu coração, um abraço bem apertado e a gente se encontra, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira, tá bom? Amém, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.